E aí, gente? Bom dia, tudo bem? Meu nome é Lucas. Meu nome é Vitor e boa tarde ou boa noite também, depende. É verdade. A gente está aqui hoje com um convidado mega especial, um pai de um amigo nosso aqui do podcast, e também com muita honra a gente está recebendo aqui ele, nosso amigo, pastor Alexandre Coelho. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado, a paz a você que está nos assistindo. Deus abençoe muitíssimo vocês. Alexandre Coelho é um nome assim de peso, você não acha não? Ele não é primo do Paulo Coelho, é importante estar salientando. É verdade. Se você estava querendo Graças sair a Deus. do episódio... Se você queria sair, deixa pra lá, pode ficar, que não tem nada a ver com o Paulo Coelho. É verdade, graças a Deus não tem nada a ver. Então, pastor, a gente convidou aqui hoje para poder fazer algumas perguntas legais sobre um aprofundamento maior teológico e tudo mais, mas eu queria saber que você falasse para o pessoal de casa, o que você faz hoje na igreja em si, né? Tanto na parte acadêmica como na parte também estrutural da igreja de pastorado. E qual é essa igreja, né? Também. Ok. Eu sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. E no meu ministério pessoal, eu sou gerente de publicações da CPAD, ou seja, eu trabalho integralmente na parte editorial, dentro do meio evangélico, não é uma parte que eu considero um verdadeiro ministério, porque eu acredito que a literatura tem a capacidade de agregar informações, mudar pessoas, e é muito interessante, é muito bom a gente ter essa oportunidade de entender que a literatura evangélica ela tem crescido, ela tem se desenvolvido, ela tem trazido muitas gratificações, não apenas ao ministério da igreja, mas também ao ministério dos pastores, quando você vê uma Bíblia sendo lançada, um livro sendo lançado, uma revista sendo lançada, tudo isso faz parte. Eu também, na minha função como pastor auxiliar, eu dou um suporte razoável ali à escola dominical, que é mais a minha veia, não é? Como a Bíblia diz que alguns são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, não é? Eu acho que eu estou mais enquadrado nessa última parte, que é um pouco mais dedicada ao ensino. Deixa eu te perguntar, você teve como é que foi o início de carreira assim? Você teve uma formação diretamente teológica, seminarista, e foi direto para a igreja pastorear? Ou você teve aquela formação assim que tu foi caminhando com duas coisas juntas, né? Tipo, caraca, eu fiz a faculdade X, depois eu fiz a faculdade de teologia, e hoje em dia realmente eu trabalho só com a teologia. Como é que foi isso aí? Ok, vamos lá. Eu preciso voltar um pouquinho para a gente entender, né? Quando eu tinha 17 anos, eu fui voluntário para servir no Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. E ali eu fiquei aproximadamente 4 anos. Quando terminou esse período, eu decidi que iria para o seminário, estudar no Seminário Betel, aqui no Rio. Rapidinho, você já era crente? Sim, já era crente. Fui nascido e criado na igreja. Sim. E aí o que aconteceu? Quando eu terminei o curso no Betel, eu senti que eu tinha uma certa propensão a trabalhar com a área da literatura. E aí eu orei ao Senhor e, na época, Deus me abriu a vaga na Universidade Federal Fluminense para eu fazer o curso de letras. Eu escolhi o curso de grego-português, porque a minha intenção era traduzir o Novo Testamento para índios na Amazônia. Caramba, essa era a minha perspectiva inicial. Eu achava que, na época, era solteiro, não tinha tantas obrigações assim, com família, etc., essas coisas. Então, eu fui fazer o curso de grego na Universidade Federal Fluminense, mas a minha perspectiva era terminar meu curso, depois que estivesse formado, eu iria me candidatar à Missão Além, que é a Associação Linguística Evangélica Missionária, é uma instituição, se não me falha a memória, lá de Brasília, e ela dava todo o suporte para pessoas que gostariam de trabalhar com a tradução da Bíblia Sagrada, para povos ágrafos. O que são os povos ágrafos? São aqueles grupos sociais e culturais que eles falam, desenvolvem sua linguagem, se comunicam perfeitamente, mas essas linguagens elas não foram codificadas, elas não foram reduzidas no alfabeto. Daí essa expressão povos ágrafos. Não são pessoas que não se comunicam muito bem, mas a forma como eles se comunicam não foi sistematizada, não foi colocada, como a gente diz no direito, né, Davi, a termo, né, copiada, colocada, não se criaram símbolos representativos de letras, não se criou uma gramática, não se tem um vocabulário, um dicionário, nada disso. Deixa eu só te cortar, fazer uma pergunta. Então, o teu objetivo era aprender o grego para depois também aprender a língua desses povos
para aí sim conseguir traduzir para essas línguas que ainda não existem. Isso, Não essa existe, era sim, a língua ideia. não existe, não, desculpa. Não é formatada a língua, né, no caso? Não, a versão bíblica, não existe versão bíblica naquela língua, isso que eu quis dizer. Isso, não havia uma tradução sequer da Bíblia, nem mesmo porções da Bíblia, porque já existem hoje missões que trabalham traduzindo porções da Bíblia. Geralmente eles começam com Salmos e Provérbios e o Evangelho de João, que são os textos mais comuns, geralmente traduzidos, né? E aí, no meio do caminho, Deus foi me direcionando para uma outra esfera de trabalho, e eu fui trabalhar na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é a editora, hoje aí é considerada a maior editora pentecostal da América Latina. Eu comecei lá trabalhando como revisor júnior, depois fui revisor pleno, depois revisor sênior, depois fui chefe do setor de livros, e hoje eu estou sendo o responsável pela gestão do departamento, onde nós trabalhamos com bíblias de estudo, revistas de escola dominical e livros, que são os lançamentos gerais. Pô, legal, maneiro. E deixa eu te perguntar um negócio. Para trabalhar com isso, você tem que passar a maior parte do seu tempo lendo, né? Provavelmente. E deixa eu te perguntar, como é que é isso, cara? Porque, assim, você, além disso tudo, parte da igreja e tal, você é pai, você tem sua casa, tem 300 coisas para fazer em casa, para cuidar. E como é que é você ficar com isso tudo na tua cabeça, entendeu? Com todas essas tarefas, mais a parte de ficar pelo menos diariamente ali umas 6, 7 horas ali que você deve ficar lendo, mais ou menos. Então, a gente precisa administrar bem essa questão. No horário de expediente, a gente faz o possível para ficar lendo, não é? Por quê? No nosso trabalho, você recebe um livro, ou traduzido, ou livro de um autor nacional, para fazer a leitura dele. Essa primeira leitura, geralmente, a gente faz a limpeza do texto, corrige os erros de português, erros de referências bíblicas, quando acontece, um cochilo ou outro, sim, e ali a gente vai fazendo, né? Naturalmente, não é um trabalho muito emocionante, porque tem gente que, quando começa a fazer a leitura de um texto, ele começa a sentir sono. Então, assim, no nosso trabalho, a gente já se acostumou a não deixar que isso acontecesse, né? A gente você precisa, foca então, de uma principal. formação realmente, talvez em letras. Em letras, né? Para você poder fazer esse tipo de atividade, porque você precisa ter um conhecimento preciso do português para todo esse trabalho, né? Sim, essa é a ideia. Geralmente, os candidatos que nós recebemos, quando surge uma vaga, a gente até observa se ele tem um curso de teologia, mas a nossa prioridade é o curso de letras. Por quê? Porque a gente precisa ter confiança naquele profissional de que ele vai ler o texto e vai realmente fazer aquela limpeza necessária ali dentro do texto para que o leitor final ele possa ler um texto de qualidade. Legal, maneiro. Pô, interessante, legal. E aí você passa muito tempo lendo, né, e tudo mais. E, cara, eu vou te perguntar, você é um pentecostal, né, clássico, como na Assembleia de Deus. Como é que é para você esse meio de essa parte de, tipo assim, você tem que ler muito material. Você recebe com certeza muita coisa pentecostal, porque é o interesse da publicadora de trabalhar com esse tipo de material, mas ao mesmo tempo você também trabalha com outros tipos de tradições, né? Como é que é isso para você, cara? Então, a gente tem que entender o seguinte, a gente prioriza, não é, a questão, a gente recebe material de teologia pentecostal e recebe também material de teologia não pentecostal. Então, a gente precisa entender, como instituição, que eu preciso atender às pessoas que têm uma perspectiva pentecostal, essa é a nossa prioridade. Mas significa que eu não leio outros materiais? Não, eu leio, sim, inclusive até para fazer comparativos. Sim. Porque para você vincular uma defesa de uma perspectiva teológica, até mesmo uma cosmovisão, você precisa conhecer outras, né? Então, naturalmente, você já foi lá em casa, viu? Eu tenho uns livrinhos lá em casa e, eventualmente, eu tenho muito material pentecostal, mas também tenho boa parte dos meus materiais de leitura, também são materiais não pentecostais, primeiro para conhecer e também valorizar aqueles a quem Deus deu a sabedoria para escrever e que podem contribuir com a igreja também. É uma perspectiva que a gente deve levar em consideração, porque nós estamos vivendo hoje num mundo muito polarizado. Ou você é de uma vertente, ou você é de outra, e dificilmente as pessoas têm uma perspectiva de meio termo, onde vamos chegar. Ok, a minha perspectiva inicial é pentecostal. Eu creio na doutrina do Espírito Santo,
eu creio no batismo com o Espírito Santo com evidência do falar em línguas, eu creio na manifestação dos dons espirituais, até porque eu conversei com você lá em casa. Não há um versículo na Bíblia Sagrada que coloque data de validade para os dons espirituais. Não é? Então, se aquela velha história que o pessoal conta, nós sabemos, como a Bíblia diz, que Adão estava no Éden e pecou, certo? Então, a Bíblia diz que Adão pecou, ponto final. Aí alguém vem perguntar, mas e depois? Como é que fica? Como é que a gente vai saber como seria se Adão não tivesse pecado? Não sei, a Bíblia não diz. Então, aquilo que a Bíblia diz, a gente segue. Aquilo que a Bíblia não diz, você pode trazer para uma discussão como especulação, mas nunca como uma certeza. Sim. Tá, okay? Esse eu acho que é o princípio que a gente deve levar, e, naturalmente, valorizando e respeitando outras vertentes teológicas, mas mantendo a nossa. Não é? Existem outros grupos que pensam, por exemplo, que os dons espirituais eles cessaram com o último apóstolo, provavelmente no final do 1º século da era da Igreja. Só que não há um registro bíblico que comprove essa perspectiva. Tá, okay? Então, como a gente não encontra isso na Bíblia, a gente vai participar, vai entender que a nossa vertente é diferente. A gente crê na contemporaneidade dos dons, a gente crê que Deus continua falando através dos dons espirituais. Naturalmente, Deus pode se utilizar de outros recursos para falar diretamente com a pessoa, mas isso não implica uma alteração naquilo que a Bíblia diz. Qualquer manifestação espiritual, ela deve ser julgada pela própria igreja, como orienta o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, e, acima de tudo, o bom senso. Sim, okay? sim. Acho que isso resume bastante aí algumas perspectivas que a gente tem. Entendi. Existem apóstolos nos dias de hoje? Então, essa é uma discussão bem recente. Porque também depende da definição de apóstolo, né? Tipo, cada um entende de um jeito, né? A gente tem que pensar da seguinte forma. Naturalmente, os títulos acabam mexendo um pouco com aquilo que eu chamo de vaidade humana. Não é? Você tem, por exemplo, um pastor, não é? Você tem o bispo, que é uma função bíblica, está lá no Novo Testamento. Você tem os chamados apóstolos, mas hoje em dia a gente tem que precisar bem essa definição, porque algumas pessoas entendem apóstolo como sendo uma graduação além do bispo, do pastor. Então, serve mais como um título do que necessariamente como uma função. A gente entende, quando Paulo fala que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, Paulo ali está falando de verdadeiros ministérios, de pessoas que atuavam naquela função. E quando você observa a perspectiva do apóstolo na Bíblia, era aquela pessoa que tinha um envolvimento muito grande com a evangelização, com o ensino, não é? Com a perspectiva, no caso de Paulo e alguns dos seus companheiros, uma perspectiva extremamente missionária. Então, tem se questionado essa perspectiva. Tem apóstolos hoje na igreja ou não? Eu acredito que haja a função, mas não necessariamente o título, porque nós temos hoje na igreja pessoas que querem desbravar locais que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Eu entendo que o trabalho missionário está muito enviesado com a perspectiva da apostolicidade. Agora, eu queria só realçar uma coisa. O fato de nós discutirmos a existência ou a presença de apóstolos hoje na igreja no Brasil não pode ser um viés para que a gente dê vazão à perspectiva do tipo, se não há mais apóstolos, também não há mais dons espirituais, como algumas pessoas têm falado aí no Brasil, né? Tipo, já que não existe mais o dom de apóstolo, então... E como os dons espirituais se encerraram nessa perspectiva, né, com o último apóstolo, então, a gente tem que ter só essa cautela para não alinhar a perspectiva da não existência dos apóstolos com o viés do encerramento dos dons espirituais, como, eventualmente, algumas pessoas tentam colocar. Que, na verdade, pensando em termos lógicos, né, se existe apóstolo hoje para valer, então, nessa lógica, deveria também ter. Mas, enfim, isso é pergunta de curiosidade mesmo. A próxima pergunta que eu quero fazer é a seguinte, né? Eu queria saber de você qual as principais contribuições teológicas assim que a teologia pentecostal trouxe, né? Que ela trouxe não, que ela pode acrescentar no dia a dia e até na teologia das igrejas também, hoje em dia. Ok. Quando a gente fala de teologia pentecostal, a gente precisa dar
fazer um retrocesso histórico e fazer um acompanhamento da história do pensamento cristão ao longo aí dos últimos 2000 anos. Não é? Você vai ver nos primeiros 400 anos o período dos chamados pais da igreja, em que tudo que era produzido, era escrito e era estudado, era focado na defesa do cristianismo para os povos que eram avessos ao cristianismo, por força das perseguições imperiais. Esse é um ponto. Com o passar do tempo, quando vem Constantino, ele concede liberdade de pensamento e de reunião aos cristãos. Inclusive, Constantino vai incentivar que os bispos da igreja venham a se reunir e fazer o que eu vou chamar, né, de declarações de fé e estabelecer aquilo que os cristãos acreditavam em um momento já de não perseguição. E com o passar do tempo, a gente vai entendendo a história da igreja, vai surgindo uma igreja mais uniformizada, mais centralizada, é a chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Então, logo a seguir, pouco depois da Idade Média, a gente já vai ver a Reforma Protestante, que é uma forma de insatisfação com aquilo que estava sendo ensinado nas igrejas, né? Um tipo de doutrina que estava sendo ensinado que era contrária às Escrituras. Vem a Reforma, com a Reforma vem todos os movimentos que se seguem após ela. Com o passar do tempo, logo pós-Reforma, a gente vai entender que houve, dentro dessa perspectiva aí, alguns grupos na igreja que se levantaram, né, ao longo da história, manifestando alguns dons espirituais, dons de curas, profecias, não é? Isso é registrado na história, existem vários livros, até mesmo em língua portuguesa, que comprovam que, na verdade, as manifestações espirituais elas não deixaram de existir. Inclusive, vários grupos foram perseguidos por causa disso. E, com o passar do tempo, meio que a igreja que seguiu a perspectiva da reforma, ela foi deixando um pouco de lado a perspectiva do estudo da pessoa do Espírito Santo. Quando, no final do século XIX, início do século XX, começa a vir o movimento pentecostal, onde centenas de pessoas são cheias do Espírito Santo e começam a falar em línguas, como registra o livro de Atos, Atos 2, esse tipo de movimento começa a crescer, principalmente nos Estados Unidos, mas há vertentes históricas que mostram que isso já estava acontecendo em outros lugares. E quando vem esse movimento pentecostal, ele se torna um movimento missionário. Ele começa a se espalhar em vários lugares, tanto que no Brasil nós fomos alcançados por trabalho missionário que veio para cá também. Ótimo. E aí, quando esse movimento cresce, ele precisa de uma uniformidade, ele precisa de uma uniformidade de pensamento. O que nós vamos ensinar? Por que nós cremos dessa forma? E aí vai surgindo o que eu vou chamar de teologia pentecostal, aquela teologia que ela vai se basear na teologia vigente, não é? Entretanto, dando uma ênfase maior às manifestações e ao estudo da pessoa do Espírito Santo de Deus. E de que forma, por exemplo, nós temos hoje a teologia pentecostal? Aí que eu costumo brincar, né? Falo eu, não o Senhor, mas na minha perspectiva, a teologia pentecostal, ela difere do restante da teologia mais tradicional no aspecto da doutrina da salvação, no aspecto da escatologia, que nós pensamos um pouco diferente, e também na questão relacionada à própria doutrina da pessoa do Espírito Santo de Deus. Havia trabalhos muito incipientes, pequenos, até a origem do movimento pentecostal, trabalhos literários que tratassem da doutrina do Espírito Santo. Quando o pentecostalismo emerge, os teóricos da teologia, e quando eu falo teóricos da teologia, não é um menosprezo, eu tenho muito respeito por essas pessoas, né? Mas eu preciso classificá-las. Eram teólogos que estudavam esses tipos de assuntos, e eles começaram a perceber que havia um movimento crescente em vários países em que as pessoas estavam experimentando manifestações espirituais antes não vistas naquele período histórico. E aí, como que a teologia pentecostal ela vai colaborar com a teologia de hoje? A teologia pentecostal é uma teologia mais recente, né? Por exemplo, as Assembleias de Deus estabeleceram há pouco mais de 4 anos a chamada Declaração de Fé, que é um documento em que
vários teólogos renomados das Assembleias de Deus colocaram ali a sua forma de pensamento, e essa é a forma com a qual esta igreja vem delimitando a sua perspectiva doutrinária, por meio de uma declaração de fé. Esse é um movimento que outras igrejas também já fizeram, não é? Eles estabelecem os tipos de doutrinas que eles vão trazer ali, e aí, posteriormente, você pode até produzir um outro material literário com base naquele, porque geralmente as declarações de fé elas são mais sintéticas, elas têm, pela sua exiguidade de espaço, elas tendem a ser mais resumidas. Posteriormente, uma pessoa pode produzir um texto, né? Como é feito. Então, eu entendo que a teologia pentecostal ela tem trazido muita luz, principalmente a questões relacionadas a culto, a pregação da palavra de Deus, ou o estudo das Escrituras. Os pentecostais entendem que as Escrituras são a palavra de Deus, né? Aí os outros cristãos, eles também entendem, nós não estamos dizendo que eles não entendem, mas estou focando no ambiente, na perspectiva pentecostal. Nós cremos que a Bíblia Sagrada faz diferença, que ela tem o poder de transformar o homem, e nós também cremos que o Espírito Santo ele pode iluminar uma pessoa à medida que ela está lendo a Bíblia, e o Espírito auxiliar a pessoa na interpretação daquele texto. Naturalmente, tem toda uma infraestrutura que segue ali. Mas eu entendo que a teologia pentecostal ela tem contribuído muito, principalmente com o estudo de práticas que são comuns no pentecostalismo, como as curas divinas, o batismo com o Espírito Santo com evidência do falar em línguas, por exemplo, o ato da profecia, que a gente conversou aqui no início, né? A profecia do Antigo Testamento e no Novo era baseada na revelação. A profecia, a pessoa estava lá e, de repente, Deus vinha com a mensagem para ela e ela verbalizava aquela mensagem. Não havia um estudo prévio sobre aquilo que ele ia falar. Deus vinha aí, tocava a pessoa, né? E, às vezes, a mensagem era tão forte que o profeta começava dizendo: peso do Senhor que veio sobre mim. É como se fosse uma coisa que veio do alto, assim, tão forte. Isso mesmo, comprimindo, e a pessoa não tem como segurar. Em algumas versões, né? As versões... O pessoal costuma falar as versões mais arcaicas, né? Mas a gente tem que levar em consideração que a língua portuguesa é um sistema vivo como as línguas de outros países. Então, as edições mais antigas das Bíblias, elas trazem essa perspectiva, peso do Senhor que veio sobre mim. Aquele impacto de Deus, da revelação de Deus que veio tão forte, como ele diz, que pressiona a pessoa. Pô, não posso deixar de falar, porque Deus está me obrigando, está me impingindo isso aí. Então ele ia lá e falava. Daí essa expressão nas versões mais antigas, peso do Senhor que veio sobre mim. Entendi. Caramba. Eu tinha uma pergunta que eu ia mudar totalmente o assunto. Não sei se você ainda quer fazer alguma coisa. Não, pode mudar. Eu tô processando informação aqui ainda na cabeça. Cara, tô processando aqui. Ele fala e não respira assim, ele vai jogando informações. Vai jogando. Vai nem conseguindo acompanhar. Você tinha comentado mais cedo, antes da gente começar, que você participou de um projeto que traduziu uma parte do Novo Testamento. Isso não teve nada a ver com o negócio das tribos e tal, né? Foi outra parada, né? Foi um outro projeto que eu participei há muitos anos, por orientação, né, iniciativa da Assembleia de Deus na Suécia. Eles queriam fazer uma versão da Bíblia em língua portuguesa que fosse mais acessível. Aí a gente foi, na época, escolhido para fazer parte desse projeto, tradução da Bíblia. E a gente trabalhou... acessível em que sentido? De traduzir o texto do Novo Testamento, do grego Novo Testamento para o português, e um outro grupo fazia a tradução do Antigo Testamento hebraico para o português. Não, mas quando você diz mais acessível, é porque era muito arcaico a forma como estava escrita? Não só na questão da linguagem, mas também na questão da acessibilidade de preço, que a perspectiva do projeto inicial era que fosse uma Bíblia com uma estrutura mais voltada para missões, em que o custo de produção dela seria diminuído ao máximo para que essas Bíblias pudessem ser doadas, principalmente em lugares mais carentes, até mesmo na África, né? Essa perspectiva aí. Legal. Deixa eu perguntar aqui. Cara, em relação a isso, né? Você falou dos livros e dessas revisões, né? Você já teve muita dor de cabeça com isso? Foi uma parada que já te, tipo assim, tirou o sono já, assim? Ou você consegue, tipo assim, eu vou dormir, aí eu vou acordar, aí eu resolvo isso depois? Trabalhar revisando um texto, a gente está revisando, na verdade, um texto de um documento de uma pessoa. E nós precisamos entender o seguinte:
aquela pessoa tem a intenção de lançar o livro para uma editora. Só que, ainda que seja o texto dela, a editora ela vai precisar ter liberdade para fazer os ajustes necessários. Porque uma coisa que a gente sempre costuma dizer, se você escrever um livro, nunca entregue para um amigo seu, porque seu amigo vai olhar, poxa, que legal, ele vai olhar de uma forma muito afetiva aquele trabalho. Mandar para os seus inimigos, né? Mandar para os seus inimigos, é verdade. Por aí, né? Mas se bem que a editora não é o nosso inimigo. Na verdade, é que nós precisamos ter uma perspectiva muito profissional sobre aquele tipo de texto, né? Exemplo, se você tem uma ideia, né, de, como a gente fala, um projeto de fazer uma casa, você naturalmente vai procurar um engenheiro, você vai desenhar a sua casa, eu quero a casa assim, mas um engenheiro vai poder chegar e dizer para você, olha, dá para fazer desse jeito, não dá para fazer desse jeito, e o custo disso é esse. Porque ele é uma pessoa que estudou a formação ali da construção civil, ele vai ter mais gabarito para tratar de assuntos relacionados à construção da casa, necessariamente, do que nós que só não tivemos esse nível de formação. Então, onde eu quero chegar? Quando a gente recebe um material, a gente faz uma análise crítica dele. Olha, esse material aqui precisa ser melhorado nessa parte. A gente tem todo um processo de avaliação em que a gente vê, sob a perspectiva mercadológica editorial, se aquele livro seria interessante para a editora ou não. Quando o livro foi aprovado e ele precisa ser mexido, precisa ser revisado, a gente vai fazer o processo de revisão normal. Não é? Eventualmente, a gente precisa reestruturar uma frase. Isso tem muita questão de redação, a gente precisa ter certo nível de habilidade redacional para, às vezes, a pessoa está falando um assunto, só que ela está usando palavras que não dão a você, que é o primeiro leitor, na verdade, porque o revisor do texto é o primeiro leitor. Se eu, como revisor do texto, não estou entendendo o texto, naturalmente, quem for uma loja comprar o texto, ele também não vai ter a mesma dificuldade que eu tive para entender. Sim. Então, vai matar o livro, vai matar a perspectiva do autor e, enfim, o revisor do texto está ali justamente para fazer esse ajuste. E aí, o que a gente faz? Geralmente, a gente entra em contato com o autor, conversa com ele, olha, você colocou uma frase aqui que não está adequada. E aí o autor entende aquilo ali e a gente vai alterar aquele texto sem perder a perspectiva do autor. Mas a gente dificilmente tem dor de cabeça com isso. A gente conversa com o autor, explica para ele. Sim. Olha, isso aqui vai dar problema, isso aqui talvez não esteja muito bem explicado. Né? Ou a pessoa conserta, ou então a gente corta aquele parágrafo e vai fazendo trabalho. Só para esclarecer o negócio dos inimigos, é uma piada interna nossa. Por isso que quando você falou que você não ia mandar para os seus amigos, aí eu aproveitei aqui. Deixa eu explicar por quê. Quando a pessoa escreve um livro, é um momento de muita alegria para ela, como se fosse um filho que ela trouxe à luz. Mas aí, quando a pessoa pega o seu material e mostra para um amigo, o amigo vai contemplar aquilo ali como um trabalho realizado, tem toda uma vinculação de afetividade e de não profissionalismo. É a mesma coisa, você é músico, né? Imagina eu chegar e dizer, puxa, eu quero cantar, puxa, legal. E aí eu chego ali no Ministério do Louvor e tento cantar, você naturalmente vai ouvir a minha voz com a perspectiva de músico. Vai saber se eu estou desafinando, se eu consigo cantar de forma pausada, se eu canto atropelando todo mundo, etc. Então, você vai ter essa perspectiva de um musicista para dizer, Alexandre, olha, teu ministério é outro. Entendeu? Então, a gente faz a mesma coisa com essa questão da literatura. A gente sempre pede, encaminha para um profissional, uma pessoa que vai ter isenção técnica para examinar aquele texto e dar um parecer dizendo sobre o material como um todo, se ele precisa de alguns ajustes ou não. Entendi. Cara, em relação ao mercado literário, assim, né, a gente vê muito lançamento e tem uma quantidade de editoras muito grandes agora surgindo no Brasil, né? Tipo, muito. Eu acompanho um pouco, assim, né, mas com certeza eu não sou tão por dentro quanto você que está inserido nesse mercado. Eu queria te perguntar o seguinte, cara, essa galera, os leitores mais jovens e tudo, eu queria que você indicasse aí pelo menos uns 3 livros aí para a galera que, pô, cara, eu estou começando a ler e eu quero me aprofundar nas coisas de Deus, eu quero ter um crescimento legal. O que essa pessoa podia ler, tirando a Bíblia, né, no caso? Tá. Lopes, essa é uma pergunta difícil. Salomão, certa vez, escreveu dizendo que não há limites para se escrever livros. Não é? Ou seja, o mercado editorial brasileiro, hoje, ele tem uma variedade de editoras
grandes, médias e pequenas, que estão apresentando ao público material de qualidade. Não é? E aí, é preciso, por exemplo, que a pessoa que está começando a ler, o ato da leitura propriamente dito é um ato que deve envolver paixão. A gente geralmente sugere que as pessoas façam a leitura de um assunto com o qual elas se identificam, com o qual elas gostem. Não é? Exemplo, você gosta de fazer leituras de materiais teológicos. Talvez, se você começar a fazer leitura de um material devocional, aquilo ali para você venha desestimular. Não é? Então, o que acontece? Você, claro, naturalmente, a leitura devocional ela tem o seu valor. Né? Nós somos edificados pela leitura devocional, mas, às vezes, é um estilo de leitura que a pessoa ela prefere um outro. Então, a primeira recomendação para os nossos jovens começarem a se empenhar no processo de leitura é: descubram o gênero que vocês gostam de ler, o tipo de literatura que atrai vocês, e, com base nisso, vocês façam aquisição de obras que realmente venham a acrescentar. Não é? Minhas dicas, né? Aí eu vou falar da CPAD. Recentemente eu tive a oportunidade de ler o livro Cristianismo Falsificado, do Roger Olson, que eu achei um livraço. O Roger Olson é um teólogo histórico, ou seja, um teólogo que ele acompanha o desenvolvimento do pensamento cristão ao longo da história. É isso que nós vamos chamar de teólogo histórico. E ele faz uma análise das perspectivas de heresias que estão entrando na igreja e que, na verdade, não são tão novas. Essas heresias já existiam na igreja primitiva, estão com nova roupagem. Entendi. Né? E um outro livro recente que eu tive a oportunidade de ler, porque eu revisei, Redescobrindo a Humildade. É um livro escrito por um pastor norte-americano, muito interessante, com muitas questões ali que falaram profundamente comigo, né? Esse no aspecto da própria editora CPAD, onde eu trabalho. Agora, naturalmente, há outros livros que têm se proposto a abordar questões relacionadas à teologia, à música, à criação de filhos. Né? A gente precisa entender que o universo evangélico não é só teologia. A gente tem, por exemplo, questões relacionadas a relacionamentos. Hoje em dia, nós já temos livros no mercado que falam muito sobre relacionamentos interpessoais, como você, por exemplo, ser um excelente profissional e, ao mesmo tempo, testemunhar com o seu profissionalismo, falar sobre Jesus. Tem gente que pensa que eu só vou falar de Jesus quando eu estiver evangelizando. Na verdade, nós somos observados no nosso dia a dia, seja na escola, na faculdade, no trabalho, as pessoas nos observam, e eles observam o que nós estamos fazendo, como nós estamos nos comportando. E ali, essa é uma forma de evangelizar. Há livros que já estão abordando esse assunto. Muitos livros já falam hoje sobre criação de filhos. Antigamente, eram poucos os livros que falavam sobre educação de filhos. Hoje nós já temos muitos livros evangélicos que falam sobre educação de filhos. Casamento, não é? Não apenas para as pessoas que vão se casar, mas também para as pessoas que já estão casadas, né? Tá chegando a minha hora. Está chegando a hora dele. Então, naturalmente, quando as pessoas se casavam, dificilmente elas liam um livro, elas seguiam uma tradição do casamento. Agora, quando você quer investir no seu casamento, além de casar, é claro, é bom que a pessoa se acostume a ler livros evangélicos que falem sobre questões relacionadas ao casamento, sob a perspectiva bíblica. Então, hoje, graças a Deus, nós temos, como você falou, muitas editoras no Brasil que estão aí apresentando títulos muito bons. Agora, a sugestão eu indico que os jovens façam, primeiro, descubram o que eles gostam de ler. E aí, a partir daí, a pessoa desenvolveu aquele hábito daquele gênero, daquele tipo de assunto, ela vai descobrindo outros. Mas tem, como disse Salomão, não há limite para se escrever livros. É legal que, até enfatizando essa questão, hoje tem milhares de formas de você acessar conteúdo, né? Assim, você tem não só o livro impresso, mas você tem Kindle, por exemplo, com um plano de assinatura no Kindle, um negócio barato, que você tem centenas, milhares de livros. Isso é muito bom. Acho que a gente percebe, assim, como não só tem um nome culto, né, Alexandre Coelho, mas o cara culto também. Mas, quantos livros você lê em média por semana? Eu sei que você trabalha com isso, então você lê muito. Assim, no horário, por exemplo, que eu estou trabalhando com outras coisas, você está lendo, mas... Imagina, 8 horas por dia você está lendo. Exato. Mas eu queria ter a dimensão. Quantos livros, mais ou menos, você lê por semana? Hoje eu estou mais devagar no processo de leitura, porque eu estou lidando muito mais hoje com gestão de departamento editorial, que necessariamente leitura. Mas, por exemplo, eu costumo ler
em um mês, pelo menos 2 revistas de escola dominical que vão ser apresentadas para o público. E não pode ser uma leitura dinâmica. Até foi boa essa tua pergunta, porque a leitura do revisor de textos não é aquela leitura dinâmica como as pessoas apresentam na internet. Leia 100 páginas em 2 horas. A gente não pode fazer isso. Não existe Por quê? Eu preciso ler linha por linha para ter certeza de que o segundo parágrafo daquela página não está contradizendo o primeiro parágrafo da mesma página. Então, a nossa leitura, na verdade, ela é muito mais do que uma leitura correcional. É uma leitura de amplitude, porque a gente precisa ver o assunto como um todo. E uma segunda observação que eu queria passar, Lopes esteve lá em casa, ele viu lá um pouquinho dos livros que eu tenho. Eu até dei uma coleção para ele. Tá guardado já. Tá guardada lá? Minha mulher não me expulsou de casa. Porque Não? Não me expulsou, não. Grande foi teu livramento. Peraí, qual é a coleção? Pode falar? Pode falar. Uma coleção de... Coleção judaica, de 10 judaicas. volumes. Entendeu? Sobre cultura judaica. Mas em português? Sim, em português. Pelo menos isso, né, cara? Se fosse em inglês, irmão. Não, porque eu pensei que era, tipo, o teu desafio. Não, eu vou aprender para ler isso aqui. Pô, não O cheguei que nesse nível. acontece, na verdade? A gente precisa fazer uma divisão entre livros e livros. Você tem aqueles livros que são obras de referência, por exemplo, como uma coleção. Um dicionário, por exemplo, é uma obra de referência. A gente não vai fazer a leitura do dicionário de A a Z, mas aquela obra existe para você consultar quando você tem uma dúvida, ok? E tem aqueles outros livros que você vai ler de capa a capa, porque o assunto é interessante, você quer aprender, às vezes é uma teologia sistemática, às vezes é um livro que fale sobre espiritualidade. Então, vamos lá. Em relação a obras de referência, todas, ao longo desses meus 23 anos de mercado editorial, eu devo ter lido todas, provavelmente umas 20. Mas quando eu falo 20 obras, estou falando de obras aí de pelo menos 2.000 páginas, de capa a capa. Agora, eu já li outras obras, né, que são obras menores. Naturalidade, né? E a gente olhando assim... Não. Cara, vou te falar, eu luto para ler, sei lá, acho que 400 páginas no mês, eu luto. Assim. É uma meta. E é louvável você luto. colocar uma meta, né? Mas, por exemplo, no meu caso, eu estou lendo agora um livro do Craig Kinner, que nós vamos lançar pela CPAD. Qual? Entre a História e o Espírito. Foi o último livro que ele lançou lá nos Estados Unidos. É um livro de aproximadamente 400 páginas. Esse cara é muito bom, esse gente. aí Se vai vocês pra puderem, tua meta do comprem. mês que vem. Comprem, esse cara é muito bom autor, de verdade, comprem. Quando então- o nosso Alexandre Coelho terminar de revisar tudo, é o teu livro, é uma meta, 400 páginas. Agora, eu preciso dizer o seguinte, Só 400. como o Craig Kinner é um livro mais acadêmico, a leitura dele é um pouco mais lenta, porque metade da página é texto dele, a parte da metade para baixo são referências, notas, e a gente precisa ler em cima e embaixo para acompanhar, não é? Então, assim, eu já tive anos em que eu consegui ler em um ano 60 livros, né? Ao longo do ano todo. Mas desses grandes, né? Tipo, Não, livros... não. Desses livros um pouco menores, de até 300 páginas. Né? Hoje eu estou lendo um pouco menos. Estou com, em média, de 30 a 35 livros por ano, lendo todo, né, todo o livro, fora do trabalho, naturalmente. E rapidinho, o que você lê para... Tipo assim, tem a parte que você lê profissionalmente. E o que você lê fora do seu trabalho? Tipo assim, o que você lê, tá ligado? Ok. O que eu leio fora do meu trabalho? Eu costumo, nesse momento, ler coisas relacionadas a direito, que eu tenho a minha segunda formação, além de letras, é o direito. Eu leio, procuro ler bastante coisas relacionadas à gestão, porque eu lido com equipes, não é? E você lidar com equipe, você tem que ter um mínimo de habilidade para fazer leituras de textos que te ajudem a conduzir uma equipe, te deem uma perspectiva mais ampla do negócio, uma visão mais aprofundada, né? Geralmente, e também eu gosto de ler questões relacionadas à política e história. Gosto muito. Entendi. Caramba, cara. É muita página. Por isso que ele é culto mesmo. Nada. Caraca, tá maluco. Eu tô falando isso porque... Vou te dar um exemplo, né? Eu tenho lá em casa aquela sistemática da CPD, aquela branquinha, que tem vários autores, né? Mano, vou te falar, eu acho que eu devo ter demorado ali uns 3 meses. Porque, tipo assim, a gente vai lendo, tu lê, tu vai na Bíblia, tu vê a referência bíblica, depois tu volta pro texto e tal, assim. Isso. Sabe? Eu demorei ali uns 3 meses, tá ligado? Assim, 3 para 4 meses ali numa luta. E isso porque eu tava trabalhando 6 horas só por dia na época, entendeu? Eu era estagiário, eu conseguia fazer essa graça. Hoje em dia, cara, é impossível. Quando essa teologia sistemática ela foi produzida na CPAD, nós levamos um bom tempo para revisá-la, justamente porque
era preciso que você fizesse a leitura do texto no computador e acompanhasse as referências bíblicas, ver se elas estavam sendo citadas ali de forma correta. Sim. Por isso que eu falei que o nosso trabalho de revisor não pode ser feito correndo com leitura dinâmica. A gente tem mais ou menos um prazo e a gente estima a quantidade de páginas que um profissional consegue produzir ali no seu trabalho diário, e ali a gente faz mais ou menos uma mensuração para dizer quando que a gente vai terminar aquele trabalho para depois ser impresso. Agora, vocês leem referência por referência. Tem que ler referência por referência, até para resguardar o próprio autor que produziu, que pode acontecer. Não é? Quantas vezes, por exemplo, a pessoa vai pregar que ele não está nem desenvolvendo um texto literário e, sem querer, ele anota uma referência ali errada e fala em púlpito aquela referência errada. Já aconteceu comigo. Eu falei, como que eu... Aí, graças a Deus, era o versículo de baixo, de repente... Sim, viu errado. Acontece, né? Então, para justamente resguardar o autor, a gente faz essa análise aí, linha por linha, texto por texto. Por isso que você também está sentindo um pouco essa lentidão na leitura, mas também porque ser uma obra de referência, uma obra mais acadêmica, uma obra com uma perspectiva não devocional, não é aquela obra que você tem que ler, sublinhar, fazer anotações e observações. Caraca. Sei lá, cara. Eu não consigo mensurar essa quantidade de páginas, assim. Cara, é porque é muito surreal isso, é muito surreal. E, tipo assim, a gente luta pra escrever TCC, tá ligado? Tipo assim, tu luta pra escrever 20 páginas de TCC. Aí você enche de figura, tá ligado? Tipo assim, bota aqueles caveirão, tá ligado? Assim, tipo, aqueles tipos de redação que você faz enrolando o texto todo, tá ligado? E mesmo assim, às vezes você luta pra poder chegar a 25 páginas ali com uma labuta gigantesca. Meu TCC teve 101 páginas e só 2 figuras. Mas tinha muita tabela. Tu usou aquela parada do Google, né? Que tu vai falando, o Google vai digitando sozinho, né? Por isso que foi gigante, né? Não, mas tinha muita tabela, porque tipo, tinha muita conta e tal. Sim. Eu sou engenheiro de produção, aí eu fiz um trabalho lá que tipo, tinha análise de viabilidade econômica de uma parada, e tinha um monte de tabela. É a tabela que deu esse grau aí no trabalho, porque, tipo, quando chegou na parte de desenvolvimento, tipo, era, sei lá, era muita tabela, assim, número aqui, parada. Tinha que mandar áudio pros professores da coisa. Eles vão... Não, mandava não. Mas, cara, voltando a falar disso, vamos fazer um bate-bola rápido aqui, vamos lá. Fala aí 3 pregadores que hoje em dia você recomenda aí para qualquer um assistir. Olha, eu gosto de assistir as pregações do Bispo André Rangel, meu filho sabe. Não, a gente... na casa dele, né? Não, eu ouço sim, eu ouço vários pregadores aqui da Nova Vida, pastor Jason também, que é uma... pessoa muito querida, né? Sinal, Jason, um dia a gente vai atrás de você. É verdade. É verdade, pastor Jason, se prepara aí. É verdade, o Jason vai atrás o Jason vai atrás dos outros, né? É verdade. Vamos deixar você aí. Ele tem um testemunho fora de série, bastante interessante. Então, assim, Bispo André, pastor Jason Luiz, que é também um homem de Deus, né? Temos outros pregadores também, pastor Jaime Soares tem uma pregação também muito interessante, muito inteligente, né? Nós temos, na verdade, um grupo grande aí de pregadores, cada um ao seu estilo, que contribuem muito para a pregação, né? Seja uma pregação pentecostal, seja uma pregação de ensino, uma pregação para edificação. Mas, basicamente, eu considero como modelos aí esses 3. Legal, interessante. Fala 3 teólogos aí que você admira muito hoje. Hoje, basicamente, o Stanley Horton, William Menzies e o Craig Keener. Esses 3 que são pentecostais, né? A gente tem aí uma literatura razoável desses homens. O Horton tem sistemática dele? Tem, né? Que ele fez, na verdade, uma edição. Ele foi o editor responsável, que essa teologia sistemática que saiu pela CPAD. Sim, eu tenho um comentário dele de Isaías, eu acho. Isso. É muito bom, muito bom. É muito bom mesmo. O Horton, ele era doutor em teologia e ele contribuiu muito com o estudo pentecostal no século passado. Entendi. O Menzies é aquele cara que fala muito da parte histórica da Sim, da o Menzies né? fala mais da parte histórica. Que tem ele e o filho dele, né? Que ele é o William e o pai, Robert, né? O pai já faleceu. Ah, sim. O filho dele continua desenvolvendo aí o ministério relacionado à pesquisa. E o outro é quem? Craig Keener. O Keener, né? O Keener tem uma história muito doida, né? Ele conheceu a mulher dele no meio de uma... E a mulher dele era de um país que tinha uma guerra civil e tal. Era uma história muito doida. Enfim, é um testemunho legal. Vocês pesquisem aí no YouTube, é muito interessante mesmo. Depois a gente nós vamos lançar lançar na descrição como é que se escreve o nome dele, porque... É Craig, né?
C-R-A-I-G-Q-K-E-N-N. Tá difícil, a gente bota. É isso aí. Soletrando eu já tinha perdido já, né? Vamos lá. E o Craig Kinner, ele produziu um comentário de Atos em língua inglesa que até hoje acho que é o maior produzido no mundo. Eu acho porque até eu não consegui encontrar ainda em outra língua. E detalhe, nós na CPAD vamos lançar esse comentário dele de Atos. Aí, ó, exclusivo, rapaziada, exclusivo. Furo de reportagem. Só o primeiro volume, Lopes, tem aproximadamente 1.200 páginas em inglês. E os outros 3 volumes também. Então, tua meta de 2 anos vai ser ler isso aí. Atos, é isso, né, mas cara? você vai ter uma interpretação de Atos ali muito boa. Né? Vai ser muito tempo. Cara, vamos lá, teólogos brasileiros. Próximos da nossa realidade aí. Perdão? 3 teólogos brasileiros, uns caras mais próximos da nossa realidade. Teólogos brasileiros dentro aí da nossa realidade, não é? Um dos teólogos que eu admiro muito, o pastor Ezequias Soares, que é um teólogo da Assembleia de Deus, uma pessoa que é uma sumidade, principalmente nas línguas originais. O pastor Ezequias, ele é da Comissão de Apologética da Assembleia de Deus, é uma pessoa extremamente respeitada, inclusive por reformados, não é? Porque ele tem essa habilidade muito grande aí de conversar, enfim. E nós temos jovens teólogos também, não é? Como, por exemplo, o pastor Israel Trota, que é um capelão militar, tem desenvolvido também alguma coisa relacionada à pregação. Nós temos vários pastores, como o pastor Douglas Batista, lá de Brasília, que também tem desenvolvido algum ministério, não apenas pastoral, mas teológico também. O pastor José Gonçalves também é um escritor. Estou apontando alguns escritores da CPAD, porque são mais a perspectiva. Naturalmente, a gente conhece outros teólogos que têm se destacado no meio reformado, mas eu vou privilegiar aqui o nosso pessoal pentecostal. Eu gosto do Gutierrez Fernandes. Gutierrez também, ele tem se desenvolvido muito. Ele é meu amiguinho no Instagram, ele me responde no Instagram. A gente tem 2 livros dele, também sigo o Gutierrez no Instagram. Nós temos aí uma leva de jovens teólogos que têm trazido novas discussões aí para o ambiente pentecostal, e que tem sido bom, tem sido uma bênção e que auxiliam bastante a formação da nossa própria doutrina. A gente precisa lembrar que a teologia, ela é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Tem muita coisa que a gente ainda está descobrindo, tem muitas coisas que ainda estão acontecendo, e que até você sistematizar tudo isso e trazer para a igreja, leva tempo. Entendi. E graças a Deus, esses teólogos todos, eles vêm contribuindo, cada um ao seu tempo, cada um com o seu estudo, cada um do seu jeito, para que a gente consiga ter tudo isso aí. 3 heresias favoritas. Rapaz, olha... Não, deixa eu colocar de novo, então, porque isso foi de palhaçada, mas 3, você falou de heresias que vieram vestidas de outra forma e tal, num trabalho que vocês estão fazendo. Pelo menos cita talvez 3 assim que você acha que estão entranhadas aí hoje de alguma forma sutil. Não são favoritas, mas como ele estava falando 3 teólogos favoritos, eu quis complementar. Existe uma das coisas que a gente considera, eu não sei se eu classificaria como heresia, até porque essa expressão heresia, é interessante a gente ver de onde ela vem, né? A palavra grega hairesis, ela traz a ideia de uma linha de raciocínio, ou um grupo ao qual você pertence. Quando, no Novo Testamento grego, você vê lá sendo mencionado o grupo dos fariseus, em grego é hairesis ton farisaion. Aí, quando Jesus vai para outro local, tem lá um grupo de saduceus. Aí, no grego está hairesis ton saducaion. Então, hairesis, no original mais raiz, delimita um grupo com o qual você estava participando. Com o passar do tempo, essa expressão hairesis, ela vai delimitar uma mudança, não de um grupo ao qual você participava, mas uma linha de pensamento que era contrária à linha do grupo em que você estava. Não é? Então, como eu disse, toda língua viva, ela é um sistema que vai mudando com o passar do tempo. A expressão heresia, ela acabou sendo trazida para os nossos dias como sendo algo que é totalmente fora do padrão de interpretação e que pode trazer algum nível de prejuízo para a igreja. A gente parte desse princípio. Uma ideia que eu acho muito danosa é quando você
substitui a pregação da palavra de Deus pela teologia coach, em que Deus ele acaba se tornando um acessório e que você é o principal. Eu acho isso muito perigoso, porque nós precisamos o tempo todo aprender a nos sujeitar a Deus, não é? E isso passa também pela perspectiva teológica. Quando você substitui a importância da palavra de Deus e começa a colocar no púlpito muito mais coach, muito mais você pode, você consegue, você isso, você aquilo, quando Deus é tirado do centro e o teocentrismo fica de fora e o antropocentrismo chega na igreja, eu acho que isso aí é uma coisa extremamente danosa. Seria uma que eu classificaria, né? Uma outra questão que eu entendo ser realmente muito complicada para os nossos dias é a minha perspectiva, né? Aí eu vou falar como pentecostal, isso aí vai dar panos para manga, né? Mas a questão algumas pessoas se baseiam na teoria do uma vez salvo, salvo para sempre, e acabam tendo uma vida que se distancia muito do padrão de Deus. Já que eu estou salvo, vou fazer o que eu quiser, vou pintar o sete, né, como dizia minha mãe, e Deus lá já pagou todos os meus pecados, eu não preciso ter uma vida de santidade, não preciso ter uma vida que leve a sério o meu compromisso com Deus. Então, eu acho que essa é uma particularidade extremamente danosa que pode realmente, sim, afetar a nossa espiritualidade. Tá ok? Eu não estou entrando no mérito de uma vez salvo, salvo para sempre. Eu estou usando a consequência... Se eu estou salvo, vou fazer né? qualquer coisa. Sim, sim. Beleza, entendi. Interessante, cara. Deixa eu te perguntar um negócio, né? Ultimamente, dentro da Assembleia de Deus, né, a galera realmente associa a Assembleia de Deus com aqueles cultos... vamos lá, como é que eu vou explicar isso? Com aqueles cultos mais, vamos dizer, desorganizados, né? Mas aquela desorganização, aquela gritaria e aquelas manifestações estranhas espirituais, né? Eu queria te perguntar o seguinte, cara, aonde que a gente pode encontrar fonte, assim, obviamente, fora de Coríntios, né, no caso, onde é que a gente pode encontrar fonte segura, tá ligado? Para a gente poder ter realmente uma doutrina bíblica acerca do culto, sabe? Autores que falem sobre isso, porque hoje em dia, infelizmente, muita gente se deixa levar por doutrina estranha, né? Tipo, copia, faz um sincretismo de uma religião com outra e aplica as coisas dentro da igreja, sabe? Ou até esse super reteté, essas coisas assim malucas, entendeu? Eu queria te perguntar, onde é que a gente acha realmente uma doutrina segura de culto para que a gente consiga manter um culto racional a Deus, sabe? Mas também prezando, obviamente, pela liberdade da manifestação dos dons, essas coisas assim. Tá. Lopes, a gente precisa entender o seguinte, o culto a Deus, ele não pode, como eu falei, ser centrado no homem, tem que ser no culto a Deus. Mas existem alguns ambientes, que isso realmente acontece, em que as pessoas confundem aquilo que é o poder de Deus e aquilo que é a minha reação pessoal ao poder de Deus. Não é? Por exemplo, quando a gente se sente tocado por uma mensagem, há pessoas que se sentem tão contritas que elas começam a chorar. Claro, não é? Tem outras que ficam tão contentes com a mensagem, pois Deus falou comigo, aleluia. Ele tem uma efusão de alegria muito grande. Ok. Então, acho que a gente precisa delimitar primeiramente esse aspecto. O que é o poder de Deus e o que é a minha reação ao poder de Deus. A Bíblia também diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Sim. Ou seja, quando uma pessoa é usada em profecia ou em um dos dons espirituais, o cérebro da pessoa não desaparece para que ela chegue ali e seja usada pelos dons espirituais. Pelo contrário, o fato de uma pessoa ser usada num dom espiritual não anula o fato de que o nosso culto deve ser racional. Sim. Por isso que Paulo fala, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Não é? As reações que a pessoa vai ter, ela é que é responsável, não propriamente Deus. Não é? Aí eu vou falar uma coisa, em alguns ambientes, eu já ouvi que, mas irmão, você não tem noção, quando Deus me toma, eu fecho os olhos, não vejo nada. Não, então calma aí, a gente precisa acertar esse negócio aí, né? Aí o camarada sai correndo pela igreja, com os braços levantados, dando na cara de um, rodando, empurrando o outro, chutando o banco. Deus, ele não é Deus de confusão. Deus é um Deus que ele preza pela ordem no culto. Então, nós precisamos entender que há limites para o culto cristão. Naturalmente, existem alguns momentos em que nós ficamos alegres com a presença de Deus e que nós podemos ficar mais efusivos, sim, okay? Sim. Entretanto, tudo isso
tem um controle. Você não pode, como eu falei, você não joga o seu cérebro fora para que o Espírito de Deus entre. Pelo contrário, como nosso culto é racional, nós precisamos ter essa habilidade. Até o momento, nós temos tido pouco material existente que fale sobre o culto cristão, não é? Agora, o material, até que a gente supra essa necessidade desse vácuo que ainda existe de como ordenar o culto cristão, nós temos a Bíblia Sagrada que orienta, olha, a pessoa vai falar e vai profetizar, fala em 2, no máximo 3, que haja intérprete. Não é? A pessoa levantou-se e recebeu uma palavra profética e profetizou. Um profetiza e os outros julguem. Não é? A profecia ela deve ser julgada. Não, a Bíblia não manda julgar o profeta. A Bíblia manda julgar a profecia. E, acima de tudo, ver se aquilo que está sendo falado está de acordo com a palavra de Deus. Exemplo, eu não devia falar isso, mas vamos lá. Nós temos um caso numa igreja em que um homem é casado com uma mulher não crente. E aí, uma pessoa que tem o dom profético, ela se levanta empolgada e diz, meu servo, eis que eu te digo, aquela que está contigo não é tua, vou providenciar outra para você. E aí, a pessoa fica confusa porque aquilo ali veio com peso de palavra profética. Né? Aí nós vamos para a Bíblia Sagrada. O que Paulo orienta acerca do casamento entre pessoas que uma é crente e outra é não crente? Paulo fala, olha, se um homem crente habita com uma mulher não crente e ela consente em habitar com ele não a deixe. A orientação do apóstolo é essa, não é que haja divisão. Né? Da mesma forma, uma mulher crente, habita com um homem não crente, e ele consente em habitar com ela não o deixe. Por quê? Aí Paulo completa, porque o homem não crente é santificado pela mulher crente. E a mulher não crente é santificada pelo homem crente. Então, se nós temos essa situação na igreja, e alguém se levanta e diz, eis que eu vou te dar outra... Opa, calma, essa profecia está vindo de outra fonte. Então, nós não temos que ter receio de julgar a profecia. Não é? Daí a importância também de desenvolvermos, né? Paulo orienta que nós devemos orar e buscar os dons espirituais. É preciso que haja na igreja também pessoas que tenham a busca e tenham o dom do discernimento de espíritos, justamente para, opa, calma aí, tem coisa aí que está fora da palavra. O discernimento de espíritos vai direcionar nesse aspecto. E nós temos que ter a maturidade de julgar as profecias não com espírito de incredulidade, não é? Mas com a perspectiva de que está sendo trazida uma mensagem e da mesma forma que nós vamos julgar uma pregação, se ela está sendo bíblica ou não, outras mensagens que estão sendo passadas podem ser analisadas também. Então, Lopes, eu entendo que a Bíblia, Paulo, no Novo Testamento, os demais apóstolos, eles não se preocuparam tanto em delimitar como seria o culto cristão. Né? Eles falam, olha, vocês precisam habite ricamente em vós a palavra de Deus, ou seja, o culto cristão tem que ter leitura da Bíblia, não é? A Bíblia privilegia o ensino, a pregação, a contribuição, faz parte do culto, mas a Bíblia não diz a ordem que esses elementos no culto deveriam ser apresentados. Isso foi até uma discussão que a gente teve certa vez com uma pessoa, não, mas tem que ser desse. Não, a Bíblia não diz como é a ordem do culto, mas a Bíblia diz os elementos em que o culto, os elementos que devem ter no culto, para que o culto seja considerado um culto cristão. E, acima de tudo, louvores, adoração, não é? E toda aquela preocupação em que não haja desenvolvimento pessoal de pessoas se sobrepondo a outra, mas todos trabalhando ali em cooperação, em unidade e em humildade. Entendi. Caraca, isso aí. Galera. Acho que é isso, gente. Precisa de um tempo para poder computar tudo. Na parte 2, a gente refaz as perguntas em cima do que ele falou, entendeu? Eu vou ter que ouvir esse episódio igual como ele faz as leituras, pausadamente. Pausadamente, pausa, assim, né? Tá, beleza. Em vez de acelerar o episódio, a gente vai, tipo assim, regredir o episódio para ouvir devagar, tá ligado? É verdade, bota aí. Pode ser isso. Gente, acho que isso é tudo, né, Vitor? Acabou. Né? Galera, aquele é uma parada de sempre. O domingo, 4h30, a gente tem EBD. Exatamente. Domingo, quarta-feira, semana sim, semana não, tem Escola de Oração. Fiquem de olho no Instagram. Sigam a CPD no Instagram para vocês ficarem de olho nos lançamentos e tudo mais. É uma boa também. Mestre culto aqui, Alexandre. Os cultos aqui na igreja, domingo de manhã, 9 e 11 horas da manhã, 6 horas também a gente tem, 6 horas, é tarde ou noite? Nunca sei se 6 horas é tarde ou noite, mas é 6 horas do final do dia. É noite. O culto começa às 6 e 1 segundo. E o Conviva toda sexta-feira, 7h30 da noite aqui na igreja. E aí você fala, mas eu não sei qual é o meu grupo e tal, Paraná. @Viva Sua Juventude no Instagram.
Segue lá. E Enfim, tem bastante Twitter. interação lá nos stories. A gente a galera tá começando no Twitter, não tá? Então, em breve, tu sabe qual é o Twitter de cabeça? Viva a Sua Juventude também? Então, viva a Sua Juventude no Twitter também. E é isso. É isso, galera. Gente, valeu. Um abraço. Valeu, até mais. Tamo junto. Tchau, A gente tchau. traz ele de novo aí.